Fala galera, então essa é a nossa aula número 1 do curso Trabalhando com Baralho Cigano. Hoje a gente ainda não vai pegar o baralho, eu sei que vocês estão muito ansiosos para começar, mas paciência, antes da gente correr na magia, a gente caminha a passos devagar, até conhecer o terreno onde a gente está pisando, tá bom? Levem esse conselho para todos os âmbitos da vida de vocês. Antes de correr a gente caminha, para conhecer o nosso ambiente. Então eu vou falar um pouquinho sobre o baralho cigano. A essa altura, eu creio que a maioria de vocês já tenham adquirido o baralho, né? Quem ainda não adquiriu, por favor, procure o mais rápido possível, porque vai facilitar muito o nosso trabalho. O baralho cigano, ele é um jogo oracular de cartas. Gilberto, o baralho cigano e o tarô é a mesma coisa? Não. O baralho cigano é um oráculo que surgiu por volta do século XVIII, XIX, e os oráculos naquele período eram muito famosos, surgiram vários. O oráculo cigano se mantém até hoje. Ele é muito comum, encontrado na maioria das casas de artigos religiosos, pela sua praticidade. O simbolismo dele remete muito da cultura cigana. Não só da cultura cigana, como também de toda a egrégora, o arquétipo dos ciganos que nós criamos. Então, por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho dessa cultura e o simbolismo. Então, o primeiro exercício que eu gostaria que vocês fizessem é pesquisar o modo de vida cigano, as opiniões, as músicas. Quando vocês forem jogar ou estudar o baralho cigano, coloquem aí uma música cigana, procurem no YouTube, porque isso vai ajudar vocês a se conectar com essa egrégora. E o tarô? O tarô é um jogo de cartas um pouco mais antigo. Esse que nós conhecemos, a base dele surgiu na cidade de Marsella, ainda no fim da Idade Média. Mas nós acreditamos dentro da magia, por alguns estudos, por algumas coisas que nos foram passadas pelos nossos mentores, que esses arquétipos do tarô são muito mais antigos. Alguns remontam às escolas iniciáticas do Antigo Egito. Nada muito confirmado, porém não seria improvável, já que existem muitos hieróglifos que se assemelham muito às lâminas do tarô. Então, eu quero que vocês entendam que tarô e baralho cigano são coisas distintas. Então, o nosso foco é o baralho cigano. O baralho cigano é um jogo com 36 cartas. Alguns têm 38 com a carta do consulente, mas normalmente varia entre 36 a 38 cartas, tá bom? Cada carta simboliza um determinado aspecto, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Ele é um oráculo. O que é um oráculo? Um oráculo é um objeto ou uma pessoa. Sim, uma pessoa pode ser um oráculo. É só a gente ver, por exemplo, a pitonisa de Apolo no oráculo de Delfos. Ela era o próprio oráculo, mas é uma coisa muito rara, acontece somente assim. Geralmente essa pessoa não muda muito de local, existe toda uma preparação iniciática. O oráculo é qualquer objeto ou coisa que nós consagramos ao fim de nos permitir flashes e visões do futuro. Então tem pessoas que utilizam a bola de cristal, que utilizam a água, que utilizam as nuvens, a borra do chá, a borra do café e inúmeros outros tipos. Isso tudo são formas de mancia, que é a nossa percepção do futuro. Por quê, Gilberto? Como é que funciona? Acho que uma das primeiras coisas que a gente deve se atentar é como um oráculo, como o baralho cigano, né, que é o nosso foco, funciona. Aqui dentro existe toda uma egrégora, como eu já falei. Tudo que foi feito relacionado aos ciganos, o simbolismo, as cartas, isso tudo já acessa um determinado padrão vibracional, que já nos entra em contato com essa força. Mas os oráculos funcionam basicamente da seguinte forma. Após a limpeza e a consagração, que eu vou ensinar para vocês na próxima aula, aqui dentro é como se existisse um ser vivo, um elemental. O que é um elemental, Gilberto? Um elemental é uma força divina que passa a habitar determinada coisa, dentro de um determinado elemento. Esse elemental ele serve como uma ponte entre o mundo sutil e o nosso plano. É como se ele fosse no destino e ali captasse e trouxesse à nossa razão, né, a pessoa, o oraculista, as respostas que ele busca. Por exemplo, quem joga búzios, por exemplo, chama essa força do orixá Exu, né, que é o responsável pelos búzios. Quem joga runas, por exemplo, invoca o deus Odin e a deusa Freya. Quem joga tarô ou baralho pode pedir auxílio a um mentor.
Mas aqui dentro existe esse elemental que serve de ponte. Mas por que o baralho cigano é feito cheio de imagens, muitas vezes distintas? Aqui vocês vão ver uma garça, vocês vão ver um anel, vocês vão ver um casal de namorado, você vai ver uma cobra, você vai ver N simbolismos. Por quê? Uma coisa que vocês precisam entender é que o universo, ele não é racional. Não. Se vocês acreditam que o universo funciona na base da razão, vocês estão enganados. É só tentar, à luz da razão, tentar entender muitas coisas. Não parece que tem alguma coisa errada? O universo, ele é intuitivo, ele é emocional, ele é simbólico. A natureza conversa com o homem através de símbolos. Se vocês quiserem entender um pouco mais disso, eu vou explicar para vocês em áudio, né, durante essa semana. Mas o universo conversa com o homem através de símbolos. Os antigos olhavam os pássaros e identificavam, tinham visões, interpretavam pelo balançar do vento, pelas folhas, pelas nuvens, porque eles compreendiam o simbolismo do universo. E as cartas são a mesma coisa. O universo mostra através de simbolismo. É por isso que uma pessoa que tem pouca visão simbólica dificilmente vai conseguir abrir um oráculo. Fala-se muito da visão, mas a visão está associada ao simbolismo. Porque o médium vidente, a pessoa que tem a capacidade de ver o futuro, ela com certeza ela tem uma visão simbólica. Por que eu afirmo isso com toda certeza? Porque é justamente essa visão simbólica que se manifesta nos sonhos. É essa visão simbólica, essa capacidade de sentir a energia, as mudanças de frequências e de vibrações, é que faz dela um médium, uma pessoa capacitada. É o que define. É a capacidade de sentir, além dos sentidos físicos. Então é muito importante que vocês entendam, trabalhar muito o simbolismo de vocês. Então, o que eu sugiro ao longo dessa semana, até o nosso próximo encontro, eu sugiro que vocês comecem a pegar esse baralho, ainda sem consagrar. Comecem a analisar, tocar, sentir. Ele vai começar a ganhar a energia de vocês a partir desse exercício. Então vocês vão pegar o baralho, como eu te falei, e vai começar 5 minutos por dia. É a sugestão que eu faço. A trabalhar esse... Não vai jogar ainda não, tá, galera? Não vai jogar nem pra você, nem pra ninguém. Eu quero que vocês se habituem a esse baralho. Observe o simbolismo, as cartas. Meditem com ele aberto. Tente ver além das cartas. Qualquer coisa, qualquer flash, qualquer coisa que vocês tiverem ao longo dessa semana, vão e anotem num caderninho. Criem um grimório especial para o seu baralho cigano. Isso vai ajudar muito no estudo de vocês. Porque assim vocês vão poder acompanhar o desenvolvimento de vocês e vai poder aprender. Porque quando a gente escreve, facilita o nosso aprendizado. Tá bom? Então o exercício dessa semana é esse. É burilar o baralho cigano. Fazer dele parte de você. Que é o que os nossos instrumentos mágicos são. Parte da gente. Isso é importante que vocês tenham afinidade com esse baralho, tá bom? Observem as cartas. Medite sobre elas. Tente identificar o simbolismo. Não pesquise nada na internet. Não olhe nem aquele papelzinho que vem junto. Eu quero que vocês interpretem esse simbolismo. Vocês identifiquem o que aquele símbolo vai representar para vocês. Porque toda vez que vocês trabalharem esse tarô, esse baralho cigano, o que vai acontecer? Vocês vão remeter aquele simbolismo. Aquela carta vai ter aquele valor para vocês. Agora, se vocês começam a dar um valor aqui, leu ali na internet que aquela carta tem um valor X, viu no papel que o valor é Y, você vai se confundir na hora de jogar. Todo oraculista, ele precisa criar o seu próprio sistema de jogo. Isso é importantíssimo. Porque se o universo trabalha intuição e não razão, a forma mais correta de se lidar também com o baralho cigano é seguir a sua intuição. Eu vou explicar ao longo do nosso curso métodos de tiragem, a forma correta de posicionar os elementos na mesa, a forma correta de se portar, a forma correta de se utilizar. Mas ainda assim, é importante que vocês criem o método de vocês. É importante que vocês sigam a intuição de vocês. Para que a coisa funcione, para que não seja mecânico. Porque no momento que se torna mecânico, perde a força. Tá bom? Então eu desejo que Santa Sara Kali, a protetora dos ciganos, abençoe todos vocês e até a próxima aula.